é feito, explicando cada vez mais o porquê de cada intervenção, né, mostrando a importância, né, de cada intervenção que a gente faz, né, ensinando aos pais, né, às vezes muitas coisas que a gente orienta, né, a gente pode explicar o porquê de cada coisa. Olha, você vai fazer isso e isso em casa, por isso, a importância disso, né? Você vai realizar esse exercício em casa, é importante por isso e por isso. A gente trazer o pai para mais próximo de nós, né? Para que ele entenda a importância daquilo que está sendo feito, né? E mostrando o que que aquilo vai ser de importante na função daquele indivíduo, né? Porque é isso que a gente está buscando, na verdade, né? Melhorar a qualidade de vida, melhorar a função, né? Porque às vezes de nada adianta a gente estar fazendo ali um tratamento se aquilo ali não vai melhorar alguma coisa no dia a dia, né? O que a gente quer é isso, melhorar a função, a qualidade de vida, trazer alguma função para ele. Então, eu acho que aproximar cada vez mais, né, a família, o pai, a mãe ou o responsável do nosso consultório, né, no caso nosso da saúde, né, fazer com que ele entenda a importância do nosso trabalho, né, porque às vezes a gente esquece mesmo dessa importância, né, esclarecer dúvidas, porque eu acredito que muitas vezes, né, os pais têm muitas dúvidas e ficam com vergonha, às vezes, de perguntar. A gente tem muitos pais que são mais tímidos, né? E ficam com vergonha de perguntar, não tem tanta abertura para estar conversando, né? Criar muitas vezes atividades que possam envolver os pais, né? Nesse tratamento, né, para nos auxiliar, porque a gente sabe que a intervenção que a gente realiza no consultório, ela tem que ter uma continuidade em casa, né? De nada adianta a gente realizar algumas coisas ali se não tiver uma continuidade em casa. Então, eu acho que começa daí, né? A gente aproximar cada vez mais e fazer com que os pais entendam, né, a importância desse tratamento. Eu acho que é isso. Igual a Luísa falou, né, uma proposta que a gente pode estar levando, igual a gente já tinha combinado lá no setor da assistência, é o grupo de família, né? Chamar a família mesmo para a instituição, mostrar o nosso trabalho, mostrar o trabalho dos usuários, né? Para eles verem que eles são capazes, apesar das dificuldades, eles são capazes. E nesse grupo de família, uma das propostas palestras, o próprio profissional, né, igual fisioterapeuta, TO, assistente social, psicólogo, explicar cada um o seu trabalho, se colocar à disposição, porque, igual a Luísa falou, tem família que tem dificuldade de falar, tem vergonha de falar quais são essas dificuldades. E a gente nos colocar à disposição para estar esclarecendo. É um pouco disso que as meninas falaram, e eu acredito muito, eu não sei se isso falta da nossa parte, enquanto profissional, ou da família, a maior conscientização da riqueza que é o cotidiano do usuário, da riqueza que é dentro de casa para essa pessoa estar aprendendo e estar desenvolvendo, né? A gente fica, se a gente for parar para pensar, a gente fica pouco tempo com os nossos pacientes, né? Meia hora, no caso as educadoras também alguma parte do dia, mas a maior parte do tempo esse sujeito ele está em casa com a família, e a família ela faz parte do tratamento. Muitas vezes a gente se depara, que é uma realidade nossa como profissionais da saúde, que as famílias acham que elas não precisam estar trabalhando com a criança em casa ou estar estimulando, já que ela faz algum acompanhamento fora, né? Por exemplo, até na APA. Então, a gente mostrar para essa família que ela é um sujeito também responsável pelo tratamento. Eu acredito que isso seja importante. Eu, enquanto profissional, estou engajada, o paciente está motivado, mas a família não estimula. Então, a gente muitas vezes se depara com muitos usuários que poderiam ter mais ganho se a família tivesse essa consciência. Eu sei que é difícil esse papel, né, que a família carrega, de ter um familiar com deficiência, né? A gente não pode tirar isso.
acredito muito que os grupos de família, eles têm um efeito terapêutico muito importante, mas nesse sentido, muitas vezes as famílias perguntam pra gente, mas o que que eu posso fazer? A gente orienta, né? Não estou falando que a gente é o ser que sabe tudo, mas eu gosto muito de trocar figurinha com a família, para ela me falar o que ela acha que pode ser trabalhado. Acho que é um pouco disso, dela entender o quanto importante é o papel dela no tratamento. Eu acho que é isso que falta para as famílias, elas entenderem a importância do papel. Só complementando, mediante a muitas falas, eu vi que a palavra família, ela é repetida assim diversas vezes, né? Então, eu também, até pela experiência já um tempo como assistente social, eu percebo que um dos grandes desafios para a gente mesmo é a família. Só que eu também passei a me fazer uma pergunta com o tempo, o seguinte, na verdade, as APAES, eu acho que até pela sua história, sempre tutelou muito as famílias, né? A gente tem uma certa culpa quando a família ela é ausente, né? Quando a família, às vezes, ela não se compromete, eu acho que a sociedade, de forma geral, não somente a PAI, até se você for analisar o processo histórico mesmo, desde quando tudo começou. Então, nós temos uma cultura que ela é um tanto assistencialista, né? Ou seja, cobramos muito da família, mas o que nós fazemos para que essa família mude, esse comportamento, né? Para que essa família ela tenha a sua autonomia, para que ela se empodere e para que ela acredite nela mesma e na pessoa com deficiência. Então, a PAI, eu me vejo assim, em todos os setores, não somente a área de assistência social, né? A PAI é a PAI, ela é mãe, ela é tudo. Então, a partir do momento que a gente pensa em trabalhar essa família, a Aline, como mãe, ela fez uma pergunta muito interessante, né? Qual que é a proposta? O que nós podemos fazer? Eu vejo que essa contrapartida, ela tem que partir muito de nós, enquanto sociedade, enquanto profissionais, escola, políticas públicas, para que essas famílias, elas venham até nós. Então, tem muitas ideias, a Bruna deu uma ideia excelente aí da questão. Hoje tem até mesmo uma proposta muito bacana que a Federação das APAES de Minas traz para dentro das APAES, a escola de famílias, né? Mas isso é uma coisa que vai acontecer da noite para o dia? Eu, enquanto profissional, eu vejo que não, isso é um trabalho de formiguinha. A Luísa falou uma coisa muito importante, a gente tem que trazer os pacientes, trazer esse pai para dentro do consultório e ver, olha, você trabalhar dessa forma, você tem esse e esse ganho, né? Se você não participa, ele com os anos ele vai cronificar, não vai ter ganho. Dentro da assistência social, a gente vê muito que as pessoas sabem muito de direitos, mas as pessoas sabem pouco, às vezes, de deveres. Mas por quê? É essa cultura assistencialista de que, muitas das vezes, se tem muito fácil. E outra coisa, eu me coloco, às vezes, tento me colocar no lugar de um familiar, porque não é fácil. Nós trabalhamos, às vezes, 4 horas, 8 horas com a pessoa com deficiência, mas quem vai com ele para casa, quem vai ter que dormir, quem vai ter que ficar o fim de semana, quem vai ali enfrentar mesmo as dificuldades no cotidiano é o pai, é a mãe, é aquele principal cuidador, que muitas das vezes o pai ou a mãe já faleceu. Então, assim, nós temos o papel de ter que mostrar, e não só cobrar, mas propor estratégias para trabalhar essas famílias, certo? Então, seria também, conscientizar não é fácil. Então, é uma questão que ela é cultural, tem que trabalhar na cultura desse sujeito, tem que apresentar propostas e, a longo prazo, a gente começar a ver esses resultados. Eu costumo dizer que estar no lugar de uma pai e de uma mãe com deficiência não é fácil. Então, para a gente é difícil, imagina para eles que voltam com eles para casa todos os dias. É um desafio dia após dia. Eu acho que quando a Luísa pontua, principalmente a questão da família na área da saúde, é porque um dos maiores desafios, principalmente na área da saúde, não é nem numa questão de estar jogando a responsabilidade para a família, mas é porque a família, ela cobra dos profissionais da saúde muito resultado, né? A gente está lidando com coisas que eles querem resultado rápido, objetivo.
E eles acham que a partir do momento que está com o fisioterapeuta, que está com o terapeuta ocupacional, que está com o psicólogo, que está com fono, o resultado é garantido. E às vezes eles traçam objetivos que não são possíveis alcançar naquele momento com o usuário. Então, é o que a gente trabalha muito com a equipe da saúde, é isso, é de sentar e traçar os objetivos com aquele usuário, com a família, no sentido da família até mesmo entender que tem que chegar do micro para o macro. Não adianta chegar e falar assim, eu quero que meu filho ande, né? Se o filho ele não está conseguindo nem movimentar o dedinho do pé agora. Então, é trabalhar de pouco a pouco para a família e vendo os pequenos avanços e aí se comprometendo também. Porque muitas vezes a gente lança um objetivo muito lá para frente, que vai demorar demais para alcançar e ela não vê o resultado. Então, ela acha que a terapia está sendo ineficaz. Né? Então, assim, o que adianta? O fulano está 2 anos com a fonoaudióloga e ainda não fala mãe. Mas ela não vê os pequenos ganhos que ele conquistou nesses 2 anos. Talvez o falar mãe, realmente, ele vai falar daqui 3, 4 anos. Mas ele tem alguns pequenos ganhos durante esses anos para chegar no falar mãe. Ou, às vezes, ele nem vai chegar a falar mãe. Então, isso tem que ser trabalhado com a família também. Então, muitas vezes, a gente da saúde, a gente fica um pouco impotente, sabe? Com relação a isso. Porque bate também muito naquela questão. Os resultados, eles são demorados com a pessoa com deficiência. Né? Eu acho que o maior desafio de quem chega a primeira vez numa PAI, para trabalhar dentro de uma PAI, é isso. É conseguir lidar com a própria frustração, enquanto profissional. Porque, às vezes, em consultório, com uma pessoa típica, uma pessoa que não tem nenhuma deficiência ou nenhum tipo de transtorno, você vai conseguir um resultado muito mais rápido. Né? Em 6 meses, você consegue ver um progresso muito significativo. E, às vezes, com a pessoa com deficiência, você vai esperar o mesmo resultado, você vai ficar anos para conseguir. Então, você tem que começar a enxergar o micro mesmo, do pequenininho lá até chegar no macro. Eu vejo também que a gente não deve generalizar, né? Que tem famílias e famílias, né? E eu acho que a gente tem que ir nessas famílias mesmo que não apoiam, não incentivam a evolução dos seus filhos. E um outro ponto também que eu percebi nesse período, que é um grande desafio, está sendo um grande desafio, é o trabalho em rede com o município. Infelizmente, né, a gente tem que mostrar, deixar claro que é direito, não é favor. Né? A gente tem que mudar essa sociedade em relação a isso. Eu acho que isso é um grande desafio, o trabalho de rede. Não sei se é o querer aparecer, o querer mostrar, mas eles têm que ver que eles não estão fazendo favor. E sim, é direito de qualquer cidadão, deficiente, idoso, mulher, homem, dependente da religião, raça, gênero, né? Eu penso assim. Agora que a gente já conversou um pouco sobre os desafios, né? Todo mundo colocou o seu ponto de vista, quais são as medidas que precisam ser tomadas em relação à família, em relação a muitos. E queria que falasse agora um pouquinho sobre as potencialidades, os pontos positivos, que vocês acham? Assim, um dos pontos positivos, assim, que é mais gratificante, assim, para a gente, é que no momento que eles são inseridos na sociedade, no grupo de trabalho, a gente vê que não são mais segregados, entendeu? O deficiente ele não está mais dentro de casa, ele não está segregado. Ele está saindo para a sociedade e está mostrando sua capacidade. E outra coisa também é que todos nós temos limitações, temos muito que aprender. E essa isenção deles, ela, assim, a gente aprende algo com eles e que essa união, ela faz com a sociedade mais justa e igualitária. E, assim, você vê uma transformação tão grande na aceitação, que eu acho, assim, um dos melhores pontos que a gente vê, assim, de gratificação é isso. Então, enquanto educadora, né, eu acho que a gente aprende mais do que ensina, né, e automaticamente a gente se torna um ser humano melhor, né, porque você para de reclamar pequenas coisas e passa a valorizar mais o outro. E, assim, você leva isso para a sua vida, para a sua casa, para tudo. Eu acho muito bacana as pessoas que realmente conseguem fazer um trabalho com a pessoa com deficiência, porque tem pessoas que não conseguem, né? E a gente sabe bem disso, que a hora que chega e vê as dificuldades, não consegue. E, assim, para mim, o ponto positivo maior é esse,